Pessoal, começou o nosso programa na laje. Estamos invadindo literalmente a sua residência para trazer uma boa informação, para trazer a melhor dica e também uma história e um produto. E hoje vamos falar de um produto Conecta Fácil. Conecta Fácil criado por ela. Uma jovem de 17 anos criou o Conecta Fácil. Ela está aqui para falar um pouquinho desse trabalho e desse projeto top demais para você. Mas antes, pessoal, eu preciso acordar o Raí. O Raí é o lente nervosa e agora eu tô levando ele lá no futebol para ele fazer os flashes. Tô levando ele pro futebol toda terça-feira e tá lá. Toda terça-feira ele tá lá tirando fotos da rapaziada. De noite, ele trabalha com uma beleza. À noite é uma beleza. Agora, de manhã ou de tarde, tem que acordar o menino. Raí, antes de chamar a Dani, roda a vinheta e solta o foguete que o programa vai começar. Dani, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa, hein? Obrigadão, hein? É uma experiência incrível, uma coisa que acho que vai me dar um caminho pra Vai te seguir. ajudar bastante, vai te ajudar bastante. Você tá à frente das câmeras para poder você falar do seu produto que você desenvolveu para ajudar as pessoas. O que é o Conecta Fácil? Na ponta, falando de verdade do Conecta Fácil, ela, idealizadora, Dani. O Conecta Fácil eu criei com a intenção de ajudar pessoas idosas que estavam fazendo um curso comigo. Então, eu comecei a criar e produzir um curso à mão para que as pessoas tenham... As pessoas precisam compreender, nesse caso, que o Conecta Fácil é uma empresa de conexão, onde a gente se conecta com pessoas mais velhas para ensinar elas uma coisa que elas não sabem fazer, nem produzir, muito menos compreender. Coisas básicas que a gente compreende, como tirar uma selfie, trocar a câmera para a gente poder tirar a foto do lado contrário. E tendo em vista isso, eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade. E eu crio relacionamento com as pessoas muito fácil, onde a gente pode conversar e afins. E me impressiona que pessoas idosas conseguem muito bem se relacionar e conseguem estudar ainda. E o Conecta Fácil, ele é uma criação básica de como se relacionar com pessoas sem ser pela internet. Que legal, hein? Que legal. Eu criei ele para ter uma estabilidade financeira também e uma estabilidade empresarial. Eu sempre tive curiosidade de como seria abrir uma empresa, como seria dar aula para as pessoas, e o Conecta Fácil entrou ali com uma ideia muito grande e muito óbvia para mim. Eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de ensinar as pessoas, e como é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu me engajo muito em estudar e em ensinar, eu acho que me abriu uma porta e abriu porta para que as pessoas possam aprender também. Eu acho que é uma ideia que pode revolucionar muitas coisas e pode ensinar muitas pessoas a se salvar em acidentes. Um idoso, se ele cai no banheiro, e ele vai fazer o quê? Ele vai gritar, não tem ninguém em casa, ele consegue pegar e clicar num botão do celular para chamar o socorro, para chamar o primeiro número de celular e discar um número. Então, eu acho que é importante ter essa revolução com a internet, eu acho que ela precisa seguir todos os caminhos e todas as idades. É isso aí. Nada melhor que uma jovem falar sobre isso. A jovem de 17 anos, 17 aninhos, está ensinando, está dando aula para os nossos jovens da melhor idade. Quem são os jovens da melhor idade? É a nossa mamãe, papai, vovó, titia, titio, que não tem a habilidade de se conectar e procura os trabalhos da jovem Dani, que é a criadora do Conecta Fácil. Como surgiu, Dani, essa ideia do Conecta Fácil? Como, quando e onde? No começo desse ano eu fiz um curso de marketing digital. Foi numa carreta, lá no centro de São Vicente, no centro de Santos.
E eu achei interessante que marketing digital na minha cabeça é para pessoas jovens, da minha idade, ou pessoas que querem entrar na faculdade de marketing, que é um interesse meu. E quando eu fui fazer o curso, eu descobri que só tinha eu e mais uma amiga minha que tinha a mesma idade, e o resto das pessoas que estavam no mesmo ambiente que a gente eram muito mais velhos. Eram mulheres de 50 a mais, o que me impressionou. Só que foi um choque para mim ver que elas não sabiam tirar uma foto. Não sabiam mexer na IA para poder produzir uma imagem, não sabiam fazer praticamente nada no celular. Mexer no celular, mexer no computador para elas era uma coisa muito, mas muito difícil. E durante o curso inteiro, além de eu estudar para o curso, eu e a minha amiga, a gente acabou ensinando para eles como mexer no celular, no básico, como criar um grupo de WhatsApp. A gente teve que criar um grupo para poder mandar as mensagens, poder montar as imagens, para fazer o marketing. E elas não sabiam entrar num grupo de WhatsApp usando o link, elas não sabiam criar um link para o grupo do WhatsApp e elas não sabiam como mexer no grupo de WhatsApp. Digitar para elas era uma coisa extremamente difícil. E todas elas sabiam ler, sabiam escrever, mas fazer o dígito era muito difícil. Até que uma senhora falou para mim que a mão dela era muito pequena para o celular e ela não conseguia digitar porque o celular era muito grande. O celular dela, tipo, parece um tablet. E ela falou pra mim assim, não, mas eu não consigo digitar porque o teclado ele é enorme. Aí meus dedos não chegam, eu demoro muito tempo pra poder digitar. E eu simplesmente fui lá e diminuí o teclado, que a gente consegue diminuir o teclado do nosso telefone. Uma coisa muito simples pra mim, era uma dificuldade muito, mas muito grande pra ela. E acabou que eu acabei ajudando ela perguntou assim pra mim, ai, você não quer me ensinar mais como mexer no celular? O meu filho queria abrir uma empresa de tecnologia e ele queria minha ajuda pra poder mexer no Instagram dele. Porque ele não tinha, eles não têm condições financeiras para pagar alguém para fazer aquilo. Aí ela falou assim, você me ensina a produzir? Ou você me ensina a mexer no celular, no WhatsApp e afins? E acabou que eu fiz um curso para ela, uma aula só para ela com as dificuldades que ela tinha. Eu monto uma aula individual para cada um. E ela tinha dificuldades em mexer no celular, no Instagram e fotografia. Mexer com IA ela sabia, fazia tudo, qualquer tipo de imagem, cachorro voando, tudo. E aquilo me deixou muito emocionada porque eu pude ensinar ela a fazer uma coisa que para ela seria muito difícil. Hoje ela ajuda o filho dela a mexer no Instagram da empresa dele, tirando fotos, fazendo lives, isso tudo com a minha ajuda. E isso me emociona e me empolga muito em relação a ensinar as pessoas. Isso é gratificante, né, Dani? Você vê um trabalho teu, uma semente sua está dando fruto, né? Uma semente que nasceu ali de uma ideia, está dando fruto em outros empreendimentos. Uma jovem empreendedora está buscando melhorar a vida das pessoas. Essa é a Dani. Quais as maiores dúvidas que aparecem dos jovens mais? Desde muito nova, eu sou escoteira, desde muito novinha. Escoteira? Eu participei do meu grupo ativamente, cuidando dos idosos. Eu sempre criava atividades que a gente tinha que vincular e ajudar no entretenimento de todo mundo. As maiores dúvidas que eu recebo hoje em dia em relação a isso é o Instagram. Eles não sabem tirar foto, eles têm muita dificuldade em passar o feed, eles não sabem o que era o feed, que é ficar passando, rodando os vídeos. Eles também sentem muita dificuldade de diferenciar imagens reais e não reais, feitas por inteligência artificial. Inclusive, uma moça que eu fui ajudar, ela falou pra mim, eu fui comprar um cento de coxinha numa cafeteria aqui perto, e a coxinha não veio do jeito que ela queria, e na imagem parecia uma coxinha muito grande. E ela falou que ela chegou lá, a coxinha era, tipo, do tamanho do meu dedão, e ela ficou desesperada, porque foi R$15 a coxinha minúscula, e pra ela aquela imagem dizia que era uma coxinha grande. Sim. Enorme. E aquilo causou uma dificuldade para ela em compreender que aquela imagem era de mentira, que aquele produto existe, mas não é igual a foto. E realmente é uma coisa extraordinária saber que as imagens hoje em dia são completamente modificáveis. Olhando para aquela imagem, eu, Daniela e pessoas da minha idade que convivem comigo também, a gente percebe que aquela foto é completamente irreal, ela não existe, que aquilo dali realmente foi feito por uma inteligência artificial. Mas aquela senhora, ela não compreendeu isso, ela não pegou que aquela imagem não é real. E isso é bem estranho, essa dificuldade que eles têm. Inclusive, há uns anos atrás, quando eu participei de uma atividade no meu escoteiro, a gente fez uma atividade numa casa de idosos. Tinham pessoas que tinham problemas mentais
e eles sempre se comunicavam com os familiares pela internet, sempre falavam com eles, e simplesmente a moça desse lar de idosos, às vezes os familiares não atendiam eles. Ela colocou uma inteligência artificial para conversar com os idosos como se fossem os familiares deles, para que eles pudessem ter aquela correspondência entre filho e eu, e assim vai. Bom, Dani, você falou sobre essa imagem, né? Que uma senhora teve uma dificuldade muito grande. E a gente percebe muitos golpes da internet através de imagens, né? Que colocam ali através de IA, de um Brad Pitt, de um vendedor de imóveis musculoso, e acabam que atraindo os idosos a caírem nesse golpe, né? Então, como você contribui com isso para aquele idoso? Eu passo uma aula específica para eles aprenderem a mexer na IA, em específico, no ChatGPT, porque quando eles aprendem a mexer e aprendem o que é a inteligência artificial, eles acabam conseguindo compreender mais fácil como eles conseguem perceber o que é real e o que não é. Quando eu dei aquele exemplo da moça da coxinha, ela ficou pasma, porque ela não conseguiu compreender que aquela imagem não era real. E provavelmente, se você for olhar aquela imagem, você vai ver que aquilo dali não existe mesmo. Tinha muitos detalhes, era muito perfeito e não tinha. É muito desenhado. Algo muito desenhado se torna irreal. Quando a gente tira uma foto realmente de uma coxinha, de um colar, de um brinco, a gente percebe os detalhes, a gente percebe que alguma coisa tem uma mancha, nada é perfeito. E naquele momento não existia aquilo. Então, quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente ajuda principalmente a eles entenderem o que é e como eles conseguem usar. Hoje em dia, muitas empresas utilizam a IA e as redes sociais para poder ter engajamento. E o que traz engajamento? Aquela comida que é bonita, que está bem estruturada, que passa aquela fome pra gente. E a gente precisa compreender que aquilo dali não é real. O McDonald's, ele usa a IA para poder fazer o produto dele ser mais interessante e chamar a atenção, porque traz engajamento. Então, a gente ensinando a eles como é que usa e como é que eles conseguem montar imagens pela IA, mostrando os detalhes, falando como é feito, por que a gente usa, eles conseguem ter uma compreensão muito maior de como compreender que aquela imagem não é real ou é real. E está caindo, evitando cair em um golpe. É isso. Esse é o Conecta Fácil. Fala dos serviços que vocês oferecem. A gente oferece os serviços de como não cair em golpes nas redes sociais. Por exemplo, um golpe que está muito hoje em dia, que eu quase caí uma vez, é o do Gov. A gente está em ano de Enem, né? Todos os anos, mas esse ano é o meu Enem, inclusive. E a gente tem o Gov. A gente precisa se inscrever no Gov, a gente precisa ter uma conta no Gov para poder fazer o Enem, inclusive. E o Gov, ele te manda uma mensagem assim que você termina a sua inscrição do Enem, colocando o seu nome, o seu CPF, e ele pede para que você aceite e concorde se os seus dados estão corretos ou se eles não estão. Existem algumas mensagens que são golpes para que as pessoas consigam roubar informações importantes sobre você. Semana passada, o Gov, inclusive, me mandou uma mensagem me chamando de Renata, que não é meu nome, e me dando um CPF com um número completamente aleatório e um número de celular que não era o meu. Isso a gente compreende que é sim um golpe, que aquilo dali não é real, que eles podem roubar informações pessoais minhas que são muito importantes, como o nosso CPF. É isso aí. E tem aquela parte do clique aqui, né? Aí você tem os links falsos. O golpista que faz ali e entra com os links falsos e a pessoa acaba aqui clicando e caindo num golpe. Como funciona as aulas? A gente faz aulas personalizadas para o cliente, dependendo da situação do que ele precisa, no caso. Então, se eu vou dar uma aula para você e você fala assim, eu tenho muita dificuldade na área da escrita, porque eu não enxergo muito bem, aí eu preciso que a letra fique maior, eu tenho dificuldade em videochamadas, eu gosto de falar com os meus netos por videochamada, mas eu não sei fazer a videochamada, sempre coloco o celular muito perto da minha orelha, tenho dificuldade com som, eu gostaria de ter uma empresa para gravar vídeos, mas o meu celular, ou ele não tem uma câmera muito boa, ou eu não consigo sincronizar para ele poder ter uma imagem melhor. A gente ensina eles a mexerem no WhatsApp, no Instagram.
No Canva para poder fazer edição de vídeos, edição de imagens, que também é uma coisa que eles têm muita dificuldade. A gente consegue mexer, a gente ensina eles a mexer em aplicativos que tem o botão do SOS, que é muito importante hoje em dia para os idosos, que é um botão que você tem o aplicativo que você pode instalar no seu telefone, mas também a gente tem o botão de SOS que está nas nossas próprias configurações, que tem a área do nosso celular que a gente chama a polícia, que é a área principal do nosso telefone, que é a primeira página do nosso celular. Quando a gente clica, vocês podem discar um número e eles ligam direto para a polícia, para a ambulância e afins. Nessa mesma área, você consegue entrar nas configurações do seu celular e por lá você pode colocar o número da sua mãe ou o seu número. E sua mãe caiu no chão, ela se machucou feio e ela não tem como mexer no celular, não consegue ligar para ninguém. Em um botão só, ela clicando vai direto para você e você vai entender que ela está pedindo ajuda, socorro, para você poder chegar lá o mais rápido que você consegue. E eu acho que isso é muito, mas muito importante e pouquíssimas pessoas sabem disso. Tem uma área também do nosso celular que é uma configuração que também é muito importante, que eu utilizo e as pessoas do meu escoteiro que me ensinaram, que é a área é como se fosse um papel do médico. Lá tem o seu peso, se você tem algum tipo de doença crônica, se você pode doar sangue, se você é doador de órgãos, se você tem algum tipo de deficiência, que também é muito importante a gente ter no nosso telefone, porque a gente carrega o nosso celular para todos os lugares. Então, se eu agora me acidentar atravessando a rua, se a pessoa pegar meu celular, ela vai ver essas informações básicas sobre mim para poder chamar a ambulância e a gente ter uma atividade mais rápida e mais segura. Caramba, bacana, hein? E falamos sobre golpes, né? Como que vocês ensinam a esses idosos a não caírem? Porque a gente falou sobre aquele momento que tem a imagem e falamos sobre imagens de IAs. Mas e como vocês ensinam para não caírem nos golpes? A gente precisa compreender que é difícil a gente não cair em um golpe, vamos ser bem sinceros, porque são coisas muito básicas e são coisas bem nichadas e simples. Você vai comprar uma blusa na Shein, que é um aplicativo que todo mundo ama as roupas de lá, e existe a Shein normal e existe a Shein de outros aplicativos. Nesse mesmo aplicativo, existem outros com o mesmo nome e esses aplicativos não são reais. Então a gente mostra para eles sempre estarem ligados em todas as informações possíveis para que eles não caiam no golpe. Ou seja, hoje em dia o golpe do Gov, ele tá sempre aí e todo mundo conhece ele porque a maioria das pessoas cai. Então eu preciso apresentar para essas pessoas o que pode acontecer com elas e como vai acontecer. Tem uma senhora que eu dou aula para ela e ela todo ano faz o Enem. E eu tive que ensinar para ela o que era esse golpe e por quê e o que acontecia se roubassem todas as informações pessoais dela. E ela não sabia disso, inclusive ela já tinha caído nele uma vez. E ela falou assim pra mim: não, é muito importante você mostrar pra mim esse golpe em específico porque eu não conhecia. Então é importante a gente apresentar para essas pessoas os golpes que existem e o que pode ocorrer entre eles. Um que teve, acho que no mês passado, é sobre política. Uma moça, ela falou assim pra mim: não, nossa, mas tal político morreu. Foi postado numa página de fofoca. Ela não sabia identificar que aquilo dali era uma página do Instagram sobre fofocas. E lá estava, fulano morreu assim, assim, assado, por tal motivo e afins. E ela acreditou. E ela ficou super desesperada porque ela achou mesmo que aquela pessoa tinha morrido. E aquilo nunca tinha acontecido. Eu tive que provar pra ela, mostrar pra ela que aquilo nunca aconteceu. E ela ficou chocada que ela não conseguia identificar que aquilo dali era uma página de fofocas. Mesmo estando escrito que era uma página de fofocas, que eles postavam, provavelmente, nunca algumas verdades e afins. Mas é importante a gente mostrar e provar para eles que existem coisas reais e irreais. Bom, Dani, e você? Ensina ou não ensina os idosos e as pessoas que não têm habilidade de fazer um Pix, de mexer com as contas bancárias, os aplicativos, né? Que é necessário cadastrar lá o cartão de débito, o cartão de crédito, fazer todo esse trabalho. Vocês ensinam?
Sim, a gente ensina e é uma prática muito importante hoje em dia. Conseguir fazer compras online, comprar o seu remédio online pelos aplicativos de farmácia. É importante saber mexer nos aplicativos de banco, porque fazer um Pix errado custa uma grana. Minha avó, inclusive, já fez um Pix errado para mim de quase R$ 2.000. E ela não sabia que ela tinha feito, ela ia passar um Pix de aniversário pro meu primo, de acho que era R$ 1.000, alguma coisa assim, e acabou que o Pix foi pra mim, porque o meu Pix estava salvo no telefone dela e ela enviou pra mim R$ 2.000. A gente ensina eles a mexerem em todo tipo de aplicativo, porque é uma prática importante que a gente precisa ter, desde os aplicativos de banco a aplicativos mais fáceis, como fazer suas compras, compra de mercado para fazer pedido em iFood, compras de roupa, como aplicativos da Renner e outras instituições. A gente ensina todos os tipos de aplicativos, formas de pagamento, como conversar com o robô se seu pedido chegar errado. Bacana demais. E o Pix uma ferramenta muito boa e interessante, pessoal. Por quê? Às vezes você pode enviar um Pix errado, para você fazer o estorno dele é quase que impossível. Ainda mais se a outra conta estiver negativa. Isso já aconteceu comigo. Eu mandei um Pix errado. Eu tentei rever o Pix, porque eu mandei para uma pessoa, mandei para a pessoa certa, só que aquela conta, aquele Pix dele, que era o telefone, estava com a conta negativa. E ele não queria naquela conta, ele queria no Pix do CPF. Nossa. Então, assim, tinha contas distintas. Eu mandei no do celular, acabou que indo para lá, eu tive que pedir o estorno daquele valor, só que não tinha como estornar, porque ele tinha dívida naquela conta e eu tive que mandar outro Pix para ele. Então, assim... Um problema muito grande que acontece entre os idosos é que hoje em dia, pelo aplicativo do banco, a gente consegue acessar o nosso cartão digital, que ele pode ser por aproximação, inclusive. Você aproxima ele e ele já paga. E é perigoso, vou ser bem sincera, porque muitas pessoas idosas acabam aceitando esse pedido com esse cartão, só que eles não sabem que estão com esse cartão. Então, eu posso aproximar o meu iPhone do iPhone da minha mãe, e eles se conectam e eu acabo passando sem querer um Pix para ela. Compartilhando. Sim, e isso afeta muito, muito, e eles acabam que eles não sabem para onde vão o Pix, porque fizeram o Pix, cadê esse dinheiro, e fica nesse perdido. É isso aí, explicar para os nossos idosos e para as pessoas que não têm habilidade de mexer com o celular. Fala pro vovô, pra vovó, dá para aprender no mundo digital em qualquer idade? Dá. Hoje em dia tudo é muito fácil. Hoje em dia a gente pode fazer um curso muito básico pelo YouTube. É tudo muito fácil, ensinar e aprender e estudar também é muito fácil. Com a ajuda da IA, a gente consegue aprender múltiplas coisas de uma maneira muito fácil. Eu aprendi a editar vídeos no Canva e a fazer esse tipo de material pela IA e YouTube, por pura curiosidade. Então, eu acho que sim, todas as idades conseguem aprender. Obviamente, algumas pessoas têm mais dificuldades que as outras, mas nada que uma pessoa que tenha paciência para ensinar e queira ensinar, basta. É isso, basta ter força de vontade e o querer em saber fazer algo. Dani, fala aí um fato ou um momento curioso que você passou. Olha, sendo bem sincera, são muitas coisas curiosas. Durante o meu feito pelo meu curso de marketing digital com aquelas senhoras, uma delas, ela não sabia mexer nos aplicativos. Ela fez um Pix com muito dinheiro para nossa professora. A gente ia finalizar o curso e a gente decidiu fazer uma comemoração. Uma delas não conseguiu pedir o Uber, ela foi correndo e alugou uma bicicletinha daquelas da Bike Santos para poder chegar até o centro de Santos, e a moça mora lá no Canal 1. E a outra, ela não conseguiu fazer o Pix para poder fazer o pagamento dos doces que ela tinha comprado. E ela acabou fazendo um Pix de, eu acho que foi uns 4, 5 mil reais. Foi basicamente todo o valor que tinha na conta dela para nossa professora. Por quê? Porque ela achou que para poder salvar um número de celular, ela tinha que clicar no número da pessoa
e salvar. Ela pegou, salvou o número de WhatsApp dela, da moça, da nossa professora, que era o número do Pix dela, que é o meu, inclusive, também é o número do meu celular. Ela pegou, salvou aquele número, copiou, colocou na conta dela de aplicativo de compras e acabou passando um valor de R$ 5.000 para a professora sem saber e sem querer. Ela nem se tinha se tocado. Esse é o mundo da internet, é um mundo de fatos curiosos, é? E também tem um fato curioso também, que aconteceu com um amigo meu. Ele foi bloqueado no WhatsApp, foi bloqueado do Instagram e não conseguia falar com a pessoa que ele amava. Aí ele decidiu falar pelo Pix. Mandava 0,1 centavos e falava assim, oi amor, tá tudo bem? Me desbloqueia. Então assim, tinha também o contato através do Pix. A gente faz isso nas atividades, no meu escoteiro, sábado passado, a gente fez a festa junina. A gente faz a cadeia, que é uma atividade para as crianças, e só que tem que pagar um valor para poder ajudar no escoteiro, certo? E acabou que a gente não tinha fichinha para essas crianças, fichinha escrita a brincadeira tal. O que a gente fez? A gente fez as pessoas pagando por Pix e a gente colocava que o Pix era cadeia. Aí tava o valor da brincadeira e a gente colocava no Pix escrito cadeia para que a gente conseguisse identificar. Cadeia, bolo, tudo. Que a gente, aí assim a gente conseguiu identificar que tal atividade era esse valor e que vendeu tanto. E isso ajuda muito para quem faz vendas, vende salgados e outros tipos de coisa. Que legal. É uma pena que a gente chegou ao fim de mais um programa, mas deixar aqui para que a Dani fala sobre como as pessoas conseguem, né? Como as pessoas conseguem se conectar com esse projeto dela e se conectar com ela para poder ter essas aulas. Como? Instagram? Gente, o nosso Instagram é ConectaFac Digital e vocês também podem mandar mensagem no WhatsApp que a gente também aceita. O número de telefone é 13 98 132 2816. Entre em contato com a gente, nossas aulas são muito importantes e podem ajudar muito em você e na sua família. Bacana. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. E antes de terminar, deixar aqui um abraço às pessoas que seguem, acompanham o nosso programa. Alô, Giba! Paizão, tá aí assistindo, né? Ou foi lá na churrasqueira? Não, tá aí assistindo. Grande Giba, um abraço, um beijo no teu coração. Alô, tia Malu! Ó, tchauzinho aí, tia Malu. Fazer aquele engasgagato, lembra aquele engasgagato lá de 1992, 93, sei lá, não lembro mais o dia, o ano, mas aquele engasgagato que a senhora fazia, tia Malu, era top demais. Quando a gente ia fazer trabalho lá, alô Betinho, lembra? O Betinho, filho da tia Malu, do Giba, a gente ia fazer trabalho lá e ela oferecia no cafezinho da tarde um engasgagato, que eu não esqueço nunca. Alô, dona Dalva, mãezona, te amo, hein? Um beijo no teu coração. Alô, dona Noélia, Simval e Valdir, padaria Ponto Chique, não perde um programa na Laje. Também a dona Conceiçãozinha lá da Vila Progresso. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. E a Dani do Conecta Fácil. Bora se conectar! Esse é o Na Laje.